Muito bom dia a todos, mais uma vez, nesta que será a segunda sessão de apresentação das novidades do SolidWorks 2023, em conjunto com a plataforma 3D Experience. Mais uma vez, temos aqui hoje, portanto, não só eu a falar, portanto, aqui do escritório de Oeiras, mas a Dream Team do Norte, lá em cima, portanto, António Matias, Ricardo Brás e Diogo Pinto, que nos vão partilhar, portanto, todas as novidades que teremos para vos mostrar hoje, portanto, nesta segunda dose, digamos assim, de novidades. Recordo que, se calhar podíamos pôr aí o vídeo, o primeiro vídeo, só para falarmos de que, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, nós este ano temos efetivamente aqui um conjunto de modelos que servem depois de base para as diversas demonstrações que vamos fazer. Portanto, temos aqui um modelo do Shredder que nós vamos utilizar para a parte do Visualize. Temos aqui uma peça de chapa, temos aqui este eletrodoméstico para andar debaixo d'água, nunca sei o que é de chamar aquilo. Portanto, temos aqui um conjunto de modelos que vamos utilizar para fazer efetivamente a apresentação das novidades deste ano. Também, como já dissemos da última vez, nós este ano, enquanto no ano passado utilizámos apenas um modelo de vídeo, nós este ano voltámos, porque penso que é mais interessante, mais interativo, a mostrar-vos também demonstrações ao vivo das diversas funcionalidades que estão cobertas nesta nova versão, portanto, em particular aquelas do SolidWorks, as que vocês utilizarão com mais frequência. Por isso, como é, equipa do Norte, estamos prontinhos para começar, é isso? O que é que vos parece acerca aqui digamos, do panorama que nós temos aqui para hoje? Portanto, recordem-se que na semana passada nós falámos daqueles temas que temos aqui à nossa esquerda, portanto, interface, peças, chapas, a colaboração na cloud e também a parte do 3D Creator. E hoje vamos continuar, portanto, do lado do SolidWorks Desktop com os conjuntos e os desenhos, e depois vamos também falar do 3D Sculptor e do Visualize e das novidades que eles também incluem nesta nova versão. O que é que dizem? Temos aqui muita coisa para falar hoje, muito material em cima aqui da nossa mesa. Vamos começar? Sim, temos aqui algumas coisas que acho que as pessoas vão gostar. É isso mesmo que é preciso. E vamos lá no dia a dia. Vamos embora então. Bem, começando aqui então na parte dos conjuntos. O que é que nós temos em termos de novidades nesta versão SolidWorks 2023? Temos aqui então um transportador. Vamos começar aqui por abrir um dos módulos do nosso transportador e um dos trabalhos que nós normalmente começamos por fazer é, por exemplo, trabalhar aqui ao nível do nosso subassembly. Vamos abrir aqui o nosso subassembly e desde já uma das coisas que nós conseguimos aqui ver logo desde início é que temos aqui 3 configurações deste subconjunto. E nós vamos querer alterar aqui alguma coisa em termos de configuração. Nas versões anteriores, de que forma é que nós conseguiríamos configurar os rolamentos que nós temos aqui inseridos? Nós viríamos aqui ao padrão e iríamos pura e simplesmente suprimir cada uma das instâncias que não deveria de estar ativa em cada uma das configurações. Nesta nova versão do SolidWorks 2023, isso já não é necessário. Porquê? Porque quando nós acedemos aqui à parte do Skip Instance, das instâncias que podem ser descartadas, nós conseguimos também já fazer que esta função fique afetada à configuração. Neste momento, nós vamos afetar pura e simplesmente a configuração que temos ativa e vamos descartar aqui alguns destes rolamentos. Vamos então validar o nosso padrão e agora, alternando entre as 3 configurações, conseguimos também ter um maior controle mesmo já dentro do nosso padrão. Esta função está também disponível em todos os padrões que tenhamos acesso à opção do Skip Instance. Uma outra questão que também vem aqui ao encontro das configurações é, por exemplo, quando nós acedemos aqui ao menu das configurações, acedemos às propriedades e nós conseguimos controlar aquilo que vai aparecer em termos de part number quando nós vamos buscar as listas de materiais. Ou seja, nós podemos definir se o que vai aparecer por defeito é o nome do documento, se é o nome da configuração ou se o utilizador vai especificar algum argumento diferente. A novidade é que nesta versão SolidWorks 2023 nós vamos ter uma propriedade do documento, aqui ao nível das configurações, em que nós, por defeito, conseguimos definir se aquilo que vai ser apresentado é o nome do documento ou o nome da configuração.
Sendo que nós aqui vamos ter 3 modelos distintos, faz mais sentido apresentarmos pura e simplesmente o nome da configuração ao invés do nome do componente, ok? Uma outra questão que nós podemos também, desde já, aproveitar para vos mostrar que existe em termos de novidade é, por exemplo, temos aqui vários tipos de rolamentos, vamos querer utilizar outro tipo de rolamento, porque, por exemplo, é mais barato, e vamos utilizar aqui um rolamento de plástico. E o que é que nós temos aqui em termos de novidades no Replace Components? Temos aqui a possibilidade de definir que tipo de instâncias é que nós queremos alterar. Se apenas aquela que está selecionada, se todas aquelas que estão dentro do mesmo nível, isto é, se nós estivermos a trocar o rolamento ao nível do assembly principal e se tivermos mais rolamentos do mesmo tipo nos vários subníveis, ele apenas vai alterar aqueles que estão ao nível do assembly principal ou daquele subconjunto que nós estamos a querer alterar, por e simplesmente. Por último, podemos então alterar todos os rolamentos que estão dentro da nossa montagem, desde o nível principal a todos os subconjuntos existentes. Uma outra novidade também interessante neste aspecto é a possibilidade de nós termos automaticamente acesso a uma pré-visualização da peça que nós estamos a assumir para troca, ok? Que ajuda também ao utilizador para ver se efetivamente é mesmo aquela peça ou se inadvertidamente ele selecionou uma peça que não seria suposto. Vamos então aqui validar o nosso Replace Component e, pois é, por vezes este tipo de problemas acabam por ocorrer. Nós nunca me aconteceu. Nunca tive um erro de rebuild. Desculpe. Pois, mas acontece por vezes no dia a dia. Aliás, este e outro. Aqui neste caso, o que é que acontece? Pelo simples facto de nós termos trocado aquela peça, ele perdeu aquela referência e estamos logo aqui a receber um aviso a dizer que ou a referência é inválida, ou o componente está suprimido, ou por isso simplesmente já não existe. Então vamos ver o que é que nós conseguimos fazer aqui. Ora bem, quando nós assistimos aqui à secção dos mates, nós conseguimos, de forma manual, editar o mate e conseguimos ver, ok, temos aqui uma face que está em falta, efetivamente. Aqui a novidade é que, quando nós selecionamos o mate, nós temos aqui uma função do auto-repair, que é algo semelhante àquilo que nós tivemos também disponível na versão 2022, da questão dos fillets, que ele também fazia o reconhecimento automático daquela região de proximidade. Que a questão é que nós também já temos este tipo de função ao nível dos mates. Podemos afetá-lo só àquele mate, ou no caso de termos vários mates, vamos à pasta dos mates e fazemos o auto-repair para toda a árvore dos mates. E conseguimos então, de uma forma mais rápida e mais intuitiva, atualizar o nosso conjunto. Um bocadinho por aí. Vamos então passar para o módulo superior. Podemos aqui voltar, por exemplo, a mostrar o nosso tapete. Vamos voltar a esconder. Porquê? Porque se nós alteramos os vários subconjuntos que estávamos inicialmente, ou seja, se criamos várias configurações e se as alteramos para o nosso transportador, nós vamos querer então afetá-las a este módulo. Vamos fazer aqui um tipo de posicionamento alternado, isto é, vamos selecionar aqui o primeiro Selection Set e vamos colocar os rolamentos do tipo 1, da configuração do tipo 1, e vamos aqui ao segundo módulo e vamos selecionar o tipo 2. E agora sim, a coisa já fica aqui um bocadinho mais intuitiva. Ora bem, o que é que nós temos aqui também para mostrar no que diz respeito a esta nova versão? Por exemplo, no que diz respeito ao... Vamos mudar aqui só a configuração do nosso módulo, aqui para uma configuração um bocadinho maior e ligeiramente diferente. Nós temos aqui os nossos mates magnéticos. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um posicionamento aos topos, na parte superior e na parte inferior, e em cada uma daquelas secções em que nós não temos a guarda na zona lateral, nós podemos depois acoplar outro módulo naquela secção. Quando nós passamos aqui para o módulo mais curto, vamos ter exatamente o mesmo tipo de mates magnéticos, sendo que aqueles laterais nós não precisamos deles. Então, nesta nova versão de SolidWorks, nós conseguimos também controlar os mates magnéticos e nas configurações que não faz sentido, pura e simplesmente nós temos disponíveis, podemos pura e simplesmente suprimi-los, para que eles depois não estejam disponíveis a quando da colocação do nosso modelo, ok? Uma outra novidade que nós aqui temos também, por exemplo, eu vou aqui orientar
para uma secção específica e vou querer fazer aqui um corte ao nível do assembly principal. Qual é que é aqui a novidade no que diz respeito aqui à operação de corte? É que neste momento, nesta nova versão, nós temos também aqui disponíveis as end conditions que temos ao nível da parte. Ou seja, temos o up to next, o up to vertex, up to surface, até mesmo o up to body, em que nos permite, de uma forma mais intuitiva e mais eficiente, definir qual é que é a condição final a que nós queremos que seja aqui assumida. Vamos aqui através do Selection Order, vamos selecionar aquela face e vai ser aquela face que nós vamos delimitar, no fundo. Ora bem, aqui o Auto-Select nós não o vamos assumir, vamos fazer aqui uma seleção de janela para que sejam intersetados todos aqueles componentes. O que é que acontece? Ele automaticamente nos vai fazer a captura de tudo aquilo que foi capturado na seleção de janela, pura e simplesmente. Agora, nas versões anteriores, quando nós ativávamos a função do Propagate Features to Part, automaticamente poderíamos causar algum tipo de entropia naquilo que são componentes da toolbox e poderia causar algum efeito que não seria desejado de todo. Aqui a novidade é que quando nós ativamos esta operação, ele automaticamente vai descartar todos os componentes que sejam provenientes da toolbox e automaticamente nos vai dar essa mesma indicação ao nível da área gráfica. Ou seja, os componentes que vêm da toolbox foram automaticamente resolvidos pela ativação desta opção. Okay? Temos aqui um outro nível de validação e que nos permite também alguma segurança quando nós temos os componentes da toolbox e queremos evitar que eles sejam alterados indevidamente. Ora, já temos aqui então o tapete visível. Vamos então passar ao assembly principal. E agora aqui, quando nós passamos ao nível do assembly principal, vamos querer mostrar também o posicionamento do nosso módulo através dos mates magnéticos. Ora bem, nós vamos particularizar aquilo que nós queremos alterar, portanto, vamos utilizar aqui o recurso aos display states para mostrarmos pura e simplesmente aquela zona que nós pretendemos alterar, de uma forma mais eficiente. Vamos aqui buscar então aos nossos documentos recentes o componente que nós queremos aqui adicionar e vamos então aqui, ora, eu quero alinhar, não é este o ponto, um bocadinho para ali. Agora só um segundo. Tenho que afastar aqui ligeiramente. Vamos aqui aos nossos recentes. Fugiu. Ok, ele fugiu. Por vezes acontece. Vamos então aqui alternar. Agarramos lá outra vez. Ok. Eu quero que ele seja agregado por aqui. Ok. Tudo bem. E vamos aqui adicionar mais alguns componentes. Vou adicionar aqui esta chapa que me vai servir para que depois as peças possam cair num caixote. Vamos aqui então inserir um novo componente. Vamos aqui orientá-lo já para a posição pretendida, pura e simplesmente. Lá vai ele. E para finalizarmos aqui então o nosso assembly, vamos trazer aqui o caixotezinho ali e para ali. E temos então o nosso trabalho finalizado. Por fim, vamos voltar então ao nosso assembly global e temos o nosso transportador totalmente pronto para produzir. Uma das coisas que por vezes acontece e que nós precisamos que seja analisada é através do Assembly Visualization. E aqui uma das novidades que nós conseguimos também garantir nesta nova versão do SolidWorks é que ele consegue carregar toda a informação de propriedades calculadas, como é, por exemplo, a massa, o peso total, ok? Nós conseguimos carregar todo esse tipo de informação, mesmo que o conjunto não esteja totalmente resolvido, mesmo em modo lightweight, ok? Conseguimos ter ali o peso de todas as nossas peças. E uma outra questão que normalmente nós vamos utilizar o Assembly Visualization é também para vermos aqui questões de performance. Por exemplo, quando nós vamos aqui ver algum tipo de propriedade, nós conseguimos ver que este menu, neste momento, está ordenado por ordem alfabética, o que permite que o utilizador consiga encontrar de uma forma mais rápida o tipo de propriedade que necessita e vamos aqui buscar a propriedade dos triângulos gráficos para ver o que é que pode estar aqui a ter um impacto mais negativo no nosso assembly.
Portanto, quando passarmos lá para cima, automaticamente vamos conseguir ver que aquilo que vai necessitar de uma maior detalhe para simplificação e para melhoramento em termos de performance do nosso modelo serão mesmo aquelas guardas laterais. Ok? Por último, vamos voltar aqui então ao nosso assembly e temos também aqui uma novidade que é quando nós vamos tentar fazer o Save As, vamos guardar aqui num formato neutro, no caso do Step. Vamos aqui então às nossas opções e vamos ter aqui também uma novidade. Que novidade aqui é esta que nós aqui vamos ter? Esta possibilidade do Export Assembly Components to a Separate Step Files. Ou seja, o Assembly geral vai ser exportado e cada componente e subconjunto também vai ser exportado de uma forma individualizada para que o processo de exportação seja mais simples e mesmo quando nós queremos importar pura e simplesmente parte da informação ou enviar parte da informação para os nossos parceiros, conseguimos enviar pura e simplesmente essa informação, sem termos que enviar todo o projeto, ok? E podemos ver aqui por último, vamos fazer aqui o File Open, e vamos ver aqui por último, temos aqui os vários componentes que seriam então exportados e podemos facilmente importá-lo aqui para o nosso SolidWorks. Entretanto, enquanto abro, tem só aqui duas questões no chat que eu acho que são idênticas. Então, há aqui duas pessoas a perguntar como é que foi feito para aparecer ali a janela das configurações, né? Sim. É uma toolbar que vocês podem ativar fazendo botão direito na barra de comandos, ativa a toolbar das configurações, portanto, e ela aparece aí na área gráfica. Podem, se quiserem, também associar essa toolbar a um atalho, um shortcut. Sim, exatamente. Ou seja, basicamente vocês podem vir aqui às toolbars e ativam aqui esta configurations. Neste caso, eu tenho o Shift 1 como atalho para ativar de forma automática. Ok? E ela depois pode ficar aqui ou ficar numa outra zona que seja preferível. Uhum. É isso mesmo. Ora bem. Tem 2 monitores, dá muito jeito. Vê-se muita gente a ter só a área gráfica num e nos outros as toolbars para ir pescando. Exatamente. Portanto, nós temos aqui então o nosso modelo completamente importado, aqui para o SolidWorks, e que aqui neste caso nós optamos por importar o conjunto todo, mas poderíamos por isso simplesmente importar um modo específico, ok? De uma forma muito mais intuitiva. Aliás, eu acho que me esqueci, foi de vos mostrar aqui uma coisa ao nível do subconjunto. Deixem-me ver, que eu acho que ainda tenho aqui aberto, tenho sim senhora, que foi quando eu vos falei aqui no caso das configurações, das propriedades, que nós poderíamos definir aqui se era o nome do documento, se era o nome da configuração ou se era algo específico por parte do utilizador, nós temos aqui também uma novidade nas opções, que é ao nível do documento, em que permite que isso seja automaticamente configurado. Ou seja, se nós queremos que por defeito apareça o nome do documento ou o nome da configuração. Eu acho que passei isto aqui sem querer, e aqui neste caso era o nome da configuração que nós queríamos, e automaticamente depois na lista de materiais nós conseguiríamos passar pura e simplesmente o nome da configuração de forma automática, sem termos que alterar individualmente configuração a configuração. Eu tenho a impressão que tu já tinhas dito isso, Ricardo, mas não... Tu passaste por lá, mas assim o pessoal fica com super forçado. Se calhar foi de uma forma mais rápida. Uma das questões é que eu acho que é importante, que eu ao início, lá está, como não estou tão dentro do SolidWorks, não percebi logo qual é que era a vantagem de ter ali. A vantagem, para mim, óbvia, que depois me explicaram de ter ali, é que aquilo pode facilmente estar numa template de documento, ou seja, por irem às opções ou irem ao outro lado. Para mim, à primeira vista, parecia-me ser o mesmo trabalho, né? Depois percebi que, ok, se estiver no documento, facilmente podemos ter uma template e sempre que queremos usar configurações, usamos aquela template. Ou mesmo ao nível daquele documento específico. Temos 10 configurações, em vez de já temos as configurações criadas, não é? Em vez de alterarmos para cada uma, vamos às propriedades do documento e naquilo para todas. Fica logo a pé. Okay. Exatamente. Também pode ser utilizado dessa forma. Essa ainda não tinha
Obrigado. Estamos sempre a aprender. Exatamente. Por aí. Exatamente. Ricardo, deixa-me só também ressaltar essa última questão que tu falaste, ainda antes dessa da lista de materiais e do nome da configuração, que foi aquela do step poder ser gravado pelo SolidWorks logo com um fecheiro para cada uma dos subassemblies e das peças. Eu estou só a chamar a atenção para isso porque isto foi precisamente um pedido de melhoria que nos tinha sido feito por um cliente nosso. Nós recebemos um e-mail exatamente com este caderno de encargos, digamos assim, poucas semanas antes de termos o acesso, portanto, à nova versão. Portanto, é uma coisa que realmente tem muito interesse e que eu penso que os nossos utilizadores vão ter também bastante interesse, portanto, em poder utilizar essa exportação granular dos vários fecheiros de step. Sim, e que em termos de performance também fará sempre alguma diferença, não é? Muito mais simples o processo. Quer de importação, quer de exportação. É isso mesmo. Ora bem, voltando aqui então ao nosso PowerPoint. Temos aqui também algumas novidades extra. Por exemplo, no que diz respeito às linhas de explosão, temos a possibilidade de alterar a cor das mesmas. Temos depois também aqui a sobreposição de valores calculados em design tables. Ou seja, se nós formos à design table e se alterarmos indevidamente algum valor, quando tentamos sair da design table, ele pergunta-nos se nós queremos assumir aquele valor ou se queremos manter o valor calculado, e ele linka automaticamente ao valor calculado. Temos depois aqui também, no caso de termos ativo o Configuration Publisher, a possibilidade de visualização mais rápida, mais intuitiva, se existe ou não alguma informação que não foi atualizada convenientemente, e podemos então atualizar. E temos também aqui alguns desenvolvimentos nesta opçãozita aqui do Include Subfolder, para os ficheiros referenciados, em que vai permitir algumas melhorias nessa mesma referenciação. E é isto que temos aqui em termos dos conjuntos. Que já não é pouco. Cara, já mostraste aí uma série de coisas novas. Exatamente. Muita coisa. E mesmo assim, Mas acho que há mais alguma coisa, não é? Uhum. Tens A aí mim encomendaram-me fazer o vídeo da outra vez e acho que falta aí qualquer coisa. É verdade. Ainda no que diz respeito aos conjuntos, temos também aqui algumas novidades uma novidade, acima de tudo, que vai afetar a performance e o rendimento dos utilizadores. Portanto, é basicamente um novo modo de abertura para conjuntos, portanto, que é o modo Resolve, que é otimizado de forma automática pelo SolidWorks. Portanto, para ativarmos esse modo, basta-nos ir às opções do SolidWorks, a System Options, Performance, e, portanto, ativar a opção Automatically Optimize Resolve Mode, portanto, escondendo o modo Lightweight. Portanto, esta questão do modo Lightweight, que às vezes causa um bocadinho de inércia a alguns utilizadores, portanto, podemos esquecer isso, podemos esquecer que isso existe no SolidWorks e esconder completamente e deixar o SolidWorks gerir então os modos de abertura, ok? Para vos mostrar essa novidade, portanto, foi feito um benchmark com este fecheiro, com este conjunto do espectrógrafo do Observatório Óptico de Astronomia, okay? Um conjunto que tem pouco mais de 11 mil componentes, okay? E foram feitos então uma série de testes, portanto, começando pelo SolidWorks 2022, fez-se a abertura no modo Resolved, portanto, sendo que o fecheiro tem algum subcomponente com um erro, então basicamente o procedimento é abrir o fecheiro, encontrar o erro e resolver o problema. Portanto, foi feito esse benchmark no modo Resolved, no modo Lightweight para 2022 e a mesma coisa para 2023, sendo que no 23 fez-se em Resolved e depois no modo Resolved otimizado. Okay? Portanto, começando pelo SolidWorks 2022, então o primeiro passo é abrir o conjunto em modo Resolved, portanto, ativar ali o modo Resolved e desligar as opções de Large Assembly Settings para garantir que temos toda a informação carregada. Portanto, o tempo de abertura deste conjunto é não é exatamente 2 minutos e 12 segundos e conseguimos ver ali a indicação de que existe um erro. Portanto, existem erros de rebuild. Okay? Portanto, uma coisa é o tempo de abertura e depois, portanto, vamos identificar o erro e corrigi-lo. Okay? Portanto, o erro é assinalado ali na árvore, facilmente encontramos, portanto, percorremos a árvore, encontramos a peça que tem o problema, portanto, era uma peça que tinha aqui faltava ativar os rebuilds das equações,
Portanto, resolvendo o problema, portanto, temos ali um tempo de 2 minutos e 39 segundos até concluir este fluxo de trabalho. Okay? Portanto, neste momento o fecheiro está pronto. Saindo de edição, podemos ver que o conjunto principal já não tem qualquer tipo de problema. Portanto, fez exatamente o mesmo teste no SolidWorks 2022, mas no modo lightweight. Portanto, abrindo o conjunto principal em modo lightweight, podemos ver que o tempo de abertura é bastante mais rápido, como seria de esperar. Portanto, ele abre em cerca de 1 minuto. Portanto, temos a indicação de que existem erros de rebuild, mas olhando para a árvore, esse erro de rebuild não é automaticamente realçado. Okay? Então, o próximo passo é identificar o problema e resolvê-lo. Neste caso, nós já sabemos onde é que está o problema, mas imaginando que não saberíamos, o que temos que fazer é procurar, portanto, começar ali por procurar qual o fecheiro que tem problemas, identificá-lo na árvore de operações e expandir aquele subconjunto para, portanto, continuar o procedimento. Portanto, expandindo este subconjunto, vemos que o erro continua mais camadas abaixo, então temos que, efetivamente, fazer o resolve, portanto, set lightweight do resolve de todo o subconjunto. Okay? A partir daí, é fazer o mesmo procedimento, depois daquele subconjunto estar completamente resolvido, identificamos o problema nas equações e resolvemos. Portanto, o tempo total até a correção do problema é cerca de 3 minutos e 20 segundos. Okay? Portanto, o tempo de abertura é muito mais rápido, mas demoramos mais tempo até conseguir resolver os problemas. SolidWorks 2023 em Resolve é idêntico ao Resolve do 22, então fazemos aqui a abertura no modo Resolve otimizado. Portanto, a opção Lightweight já não existe ali, desligamos o Large Assembly Settings, damos OK, e podemos ver que o tempo de abertura passa para 1 minuto e 6 segundos. Portanto, e como é um novo modo otimizado, todos os ficheiros e subníveis onde existe o problema são automaticamente carregados completamente. Ou seja, é muito mais rápido também identificar o problema e resolvê-lo. Okay? Portanto, comparando aqui os tempos para os 4 testes, portanto, comparando o tempo de abertura mais o tempo total até à correção, okay? Temos aqui os tempos onde podemos perceber ali, portanto, que é entre o Resolve, quando estamos a falar do modo Resolve, o tempo de abertura até à correção do problema, temos ali um gap de 30 a 40 segundos. No modo Optimized Resolve, esse tempo é sensivelmente o mesmo, okay? Mas podemos perceber que o tempo total é bastante otimizado e o tempo de abertura também. Okay? Portanto, comparando os dois modos Resolve, portanto, e aqui não esquecendo, nós estamos a carregar toda a informação relevante, não estamos aqui a deixar nada de parte. Okay? Podemos ver que o tempo de abertura, portanto, é 200% mais rápido e o tempo total até à correção passa a ser 153% mais rápido. Okay? É uma vantagem bastante grande. É impressionante. Agora sim, temos aqui as novidades gerais dos conjuntos apresentados. Geral, não é? Daquilo que falámos até agora. Incrível, imensas coisas nos assemblies, de facto. Eu acho que esta aqui que mostraste no fim, Diogo, tem um impacto muito grande e vai afetar todos os nossos clientes e vai ter utilidade ainda para todos, portanto, independentemente do tamanho dos conjuntos com que trabalham, mas especialmente para aqueles que trabalham com conjuntos maiores. Portanto, no fundo, aqui um bocadinho só para tentar resumir. Em vez de termos aqueles dois estados de Resolve e Lightweight mostrados ao utilizador, portanto, o utilizador não vê, ou seja, aquele símbolozinho da pena desaparece, ou seja, ele vê o ícone da peça como se a peça estivesse efetivamente carregada e ela vai ser carregada automaticamente pelo sistema se o sistema precisar ou detectar que necessita de recalcular aquele conjunto por alguma razão, ou através das equações que mostraste, ou provavelmente alguma referência externa que não encontrou, ou algum outro tipo de causa que faça, portanto, surgir aquela necessidade de haver um rebuild daquele conjunto. Ele então vai carregar automaticamente esse conjunto em Resolve, mantendo o resto em Lightweight, ou seja, o Lightweight é, digamos, o novo normal dos assemblies, e ele só vai precisar
de puxar o Resolved e vai fazer isso automaticamente quando de facto vocês precisarem mesmo de ter essa funcionalidade. Estou a ver bem? Ou o que é que tu dizes acerca disto? Basicamente, toda a informação geométrica é garantida em todos os momentos. Portanto, para todos os ficheiros, a informação geométrica está sempre atualizada e garantida. A informação paramétrica, ou aquela que é sensível a qualquer tipo de edição, essa só será carregada caso seja necessário alguma reparação ou algum rebuild, alguma reconstrução, lá está. E aí, nesses casos, não é carregado só o nível superior que tem essa necessidade, mas todos os subníveis desse conjunto, está garantindo que toda a informação que é relevante para o utilizador está a ser carregada assim que ele necessita dela. Assim que é necessário, não é? Portanto, é um carregar on demand, digamos, dos vários assemblies e modelos. Fantástico. Ou seja, olhando para aqui, nós vemos um quadro cheio de coisas, portanto, imensas novidades aqui nos assemblies. E, Ricardo, tu que estiveste a explorar mais aqui os conjuntos, qual é que é assim a tua preferida destas que aqui estás a ver? Gosto muito da questão dos padrões, a possibilidade de conseguirmos padronizar logo o skip instance, a questão das exportações para step, em que já te permite a exportação para ficheiros individualizados e por subníveis, e depois também este modo do result automático. Sim, esta é grande, não é? Esta tem assim um impacto transversal em tudo o que é trabalho com conjuntos. E tu, Matias, o que é que tu dizes acerca mesmo aquela questão do corte no conjunto, excluir logo toolboxes, também parece que não é grande coisa, mas dá muito jeito. Para um gajo não fazer as neiras e cortar ali cortar um parafuso ao meio de que depois é usado em 500. Depois passa a ser a biblioteca cortada ao meio, não é assim? E ficou sem cabeça. Boa ideia. Quantas e quantas vezes aparece? Ai, perdeu a cabeça. Exatamente. Literalmente. Ou isso. Depois lá está o parafuso a perder a cabeça, não se sabe bem porquê. Portanto, essa também acho que vai dar jeito. Sim, vai dar jeito. Porque lá está, temos mais confiança a fazer o trabalho, que sabemos que não vamos fazer as neiras. E mesmo antes disso, o próprio corte, não estarmos limitados a um blind e a um through-all, também é bastante interessante. Sim, porque hoje amanhã o perfil da perna pode ser alterado, vai ser para acompanhar. Claro, é mais flexível. Já agora também. Todas as condições que temos também ao nível da peça, temos as mesmas também nos assembly features, não é? Portanto, isso também faz sentido. Também novidades aqui nas listas explodidas poderem ser coloridas, os meios magnéticos também mais flexíveis. Portanto, penso que temos aqui também uma... Eu acho. Os meios magnéticos, eu gostava também de realçar um bocadinho, porque é algo que é bastante interessante e sempre estivemos um bocadinho limitados porque não podíamos configurá-los. A partir de agora podemos ter meios magnéticos e configurações. Tem de dar muito jeito para não estar a carregar tudo de uma vez. Sim. Quando escolhes e tens aquele display state mais pequeno, só te aparecem aqueles mates, é muito mais fácil de utilizar, não é? A utilização torna-se muito mais simples. E diminui significativamente o número de mates que nós temos no nível principal, não é? Sim. É isso, claro. É isso. Muito bem. Então, e a seguir aos assemblies, o que é que nós temos? A seguir aos assemblies, vamos os bons falar de desenhos, não é? É a ordem natural das coisas. Portanto, para isso vamos voltar então ao SolidWorks. Ok, deixem-me só deixem-me só fechar aqui os dois modelos. Foi a paga da semana passada. Certo. Tu não fechaste os modelos para ele. Esta semana tens aí a paga. Não é? Exatamente. Espero bem que não haja problemas para a próxima semana. Eu até já lhe abri um, que ele precisava ter. Exatamente. Portanto, deixem-me só então começar aqui por abrir o desenho com que vamos trabalhar. Vamos aqui recuperar um fecheiro utilizado pelo Ricardo na semana passada. Portanto, esta máquina de colocação das travessas nas linhas de caminhos de ferro. Okay? Portanto, e uma vez que já introduzi os novos modos de abertura para os conjuntos, portanto, vamos começar aqui também com uma espécie de um novo modo de abertura que temos nos desenhos. Portanto, até aqui nós sempre tivemos a possibilidade de, ou sempre não, mas já há muito tempo que temos a possibilidade de, a partir de desenhos, conseguir abrir componentes diretamente. A partir deste ano, nós temos a possibilidade de, tendo um desenho, conseguir abrir automaticamente outro desenho.
Portanto, isso pode ser feito a partir da árvore de operações, pode ser feito a partir de qualquer entrada numa tabela, numa lista de materiais. Portanto, posso selecionar aqui esta entrada e fazer Open Drawing, ou então pode ser feito diretamente a partir da área gráfica. Portanto, eu tenho aqui o desenho de um conjunto e eu posso simplesmente clicar num componente, numa peça, portanto, e abrir o desenho dessa peça. Ok? Portanto, de uma forma bastante rápida, bastante expedita, conseguimos abrir vários desenhos, tendo como base um único desenho. Portanto, eu fiz aqui, portanto, o tile horizontally, portanto, para mostrar todos os desenhos que estão abertos nesta sessão. Portanto, eu não tive que abrir o conjunto principal para depois abrir o desenho, depois abrir o outro conjunto para abrir o outro desenho, abrir o outro conjunto para abrir o outro desenho. Eu tenho aqui só 4 desenhos carregados. Isso é espetacular. É super, super prático. Muito bom. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Okay. Temos também aqui algumas novidades no que diz respeito às listas de materiais. Okay? Portanto, eu vou abrir aqui este desenho e não raras vezes, ou para ajustar alguma informação na produção ou para ajustar alguma informação de compra, é necessário editar manualmente listas de materiais. Okay? Portanto, eu vou criar aqui um campo novo, okay? Vou adicionar aqui um componente, uma gordura, portanto, que será algo de compra, okay? Portanto, e algo que não está em trabalho, já está na fase final, digamos assim. Portanto, este tipo de edições, quer seja adicionar uma célula nova, ou quer seja, por exemplo, ajustar aqui uma quantidade, por exemplo, a quantidade que eu tenho no modelo são 3, por exemplo, mas eu quero adicionar aqui um componente extra do que quer que seja para garantir algum tipo de segurança. Portanto, isto pode levar a ajudar na produção, mas também pode levar a algum tipo de erros, ok? Então, de forma a evitar esse tipo de erros, este ano temos aqui uma opção nova, okay? Portanto, nas opções cores, aqui nos desenhos, temos a possibilidade de alterar a cor das células que foram modificadas na BOM. Portanto, tudo o que for alterado manualmente na BOM, vocês podem realçar, clicando na tabela, e podem ver aqui, portanto, tudo o que foi escrito manualmente ou sobrescrito por cima da tabela, nós temos aqui a possibilidade de realçar a vermelho. Este realce só é feito quando nós clicamos na tabela. Portanto, se eu clicar fora, volta a preto. Se eu quiser imprimir, é a preto que sai. Portanto, independentemente das vistas estarem a cores ou não, a tabela sai à cor que está normal, mas tenho aqui um alerta, ok? Que a qualquer momento, portanto, eu posso fazer botão direito, Restore Original Value, ou então, mesmo na própria tabela, portanto, seleciono a tabela toda, botão direito, Restore Original Value da tabela toda. Okay? Neste caso, vou manter aqui este componente que eu adicionei manualmente, okay? E vamos falar aqui de uma outra novidade que nós temos nas tabelas. Aliás, antes disso, vou colocar aqui um autoballoon no desenho todo. Okay? E este ano passamos a ter a possibilidade de, no autoballoon, adicionar aqui a informação da quantidade. Portanto, eu posso indicar aqui, junto aos balões, também a quantidade, portanto, um ícone adicional, portanto, usando também aqui a denotação X, portanto, para colocar aqui esta indicação. Portanto, este está utilizado duas vezes. Okay? Só para limpar um bocadinho o desenho, vou selecionar, portanto, estes que aparecem aqui uma única vez, portanto, e posso também individualmente remover essa indicação. Ok? Portanto, só limpar aqui um bocadinho o desenho. Okay? Isto também é bastante interessante e pode ser feito automaticamente na introdução do autoballoon. Okay? Manualmente, balão a balão já podia ser feito anteriormente, agora pode ser feito para todos em simultâneo. Okay? E sendo assim, voltando então aqui à tabela, algo também muito interessante que nos faz com que não seja preciso estar sempre a exportar tabelas para o Excel ou para outro ficheiro externo para as manipular. Nós este ano temos a possibilidade de ter filtros nas tabelas. Onde eu posso, por exemplo, filtrar
apenas pelos componentes que estão em trabalho. Em qualquer momento posso fazer aqui o reset aos filtros. Okay? Posso pesquisar nos filtros, ok? Por exemplo, eu posso selecionar aqui e no próprio filtro fazer aqui uma pesquisa, por exemplo, por 250, encontro aqui muitas coisas, então até posso fazer um custom filter. Portanto, e, por exemplo, procurar tudo o que começa por 250. Ok? Vamos só fazer aqui o reset outra vez. Posso tirar partido dos filtros para, por exemplo, criar aqui uma tabela para compras. Okay? Portanto, vou filtrar aqui tudo que é para comprar e, neste caso, compra de hardware. Okay? Isto também é super interessante. Okay? Muitas coisas que terias que fazer normalmente no Excel, não é? Para exportar para o Excel, fazer no Excel, portanto aqui logo quase diretamente consegues tratar de todas essas situações aqui dentro do SolidWorks. Exatamente, exatamente. E para além disso, à medida que nós vamos utilizando os filtros, reparem que os balões também vão sendo atualizados. Portanto, eu tinha aí muitos balões no início, neste momento, portanto, só tenho balões para o que está representado na tabela. A qualquer momento eu venho aqui ao filtro, faço o reset e os balões voltam a aparecer. Ok? Isto também é bastante interessante. Okay? Outra novidade também muito interessante aqui, algo que também já nos tem sido pedido em várias situações. Diogo, desculpa lá que estás com a mão na massa, ainda penso que é ainda sobre o tema anterior. Nós temos aqui uma pergunta no chat que diz assim: se através da tabela conseguimos perceber quais são as peças que já têm um balão associado ou não. Ou seja, se olhando simplesmente para a tabela, perceber se o balão já foi colocado para essa peça ou não. Eu tenho a impressão que não temos essa funcionalidade. Nós, para adicionar um balão, nós temos que ter, para adicionar o autoballoon, convém que tenhamos já a tabela associada. E o autoballoon é inserido automaticamente a todos os componentes que estão na tabela. A não ser que depois manualmente eu vá apagar um ou outro balão, mas aí depois já não tenho indicação de quais é que apaguei. Tem a possibilidade de colocar mesmo para todas as peças ou todas aquelas que são replicadas, não é? Colocar só numa delas. Sim, um bocadinho por aí. Sim, ou seja, e mesmo que comece a colocar balões manualmente, ou seja, e assim poder não ter ideia de quais é que já tem, quais é que ainda falta pôr, se começar a pôr manualmente e a seguir fizer um autoballoon, ele vai pôr sempre nas outras todas que faltam. Isso. Okay? Também temos essa possibilidade. Sim, exatamente. Não sei se a pergunta era nesse sentido ou se teria algum filtro para balões, isso não tem. Ou seja, o filtro é para a informação que está na tabela. A pergunta é no sentido de perceber se simplesmente olhando para a tabela se aquela peça já tem ou não um balão associado. Penso que era esse o sentido da pergunta. Sim, aí lá está, vamos assumir que se há tabela e se há balões, sim. É mais por aí. Pronto, ok. Continuando aqui então para esta última novidade, digamos assim. É muito comum nós termos peças ou determinados componentes num conjunto que têm transparência. Okay? E o que acontece, ou o que acontecia até aqui é que se um componente, independentemente de ter ou não transparência, num desenho 2D, ele é sempre considerado como sendo opaco. Portanto, quando estamos a falar deste tipo de vistas. Okay? A partir deste ano, nós temos aqui a possibilidade de ativar a opção See-Through Transparent Components, onde podemos ignorar completamente os componentes que são transparentes. Okay? Isto pode ser feito ao nível das vistas, ou pode ser feito, mais uma vez, ao nível das opções do template, okay? Ou das opções do documento, pode ser guardado como template. Portanto, vindo aqui, Document Properties, Detailing, podemos ativar aqui, portanto, o See-Through Transparent Components, portanto, nas vistas Hidden Line Remove ou Hidden Lines Visible. Okay? Portanto, ativando esta opção ao nível do template, portanto, todas as vistas que sejam inseridas, portanto, já conseguimos ver para além da transparência. Okay? Isso também é excelente. Esta é outra que foi pedida também há pouco tempo por um cliente nosso.
É exatamente. Eu lembro-me, Não nos por exemplo, a ouvir, não nos a ouvir. dos clientes que fazem máquinas, que fazem automação industrial, que têm sempre aquelas estações que têm imensos, digamos, componentes mecânicos e sofisticados, portanto, mas que depois têm vidro à volta. E depois num desenho não se vê nada lá para dentro, portanto aqui basta simplesmente ativar esta opção e passamos a ver o interior da máquina tal como se o vidro não existisse, portanto o que é de facto excelente. É mesmo isso, exatamente. Portanto, temos aqui também mais algumas novidades extras, portanto, onde podemos, por exemplo, a nível das tolerâncias geométricas, podemos limitar os símbolos à norma que está em uso, portanto, neste caso, se estivermos a trabalhar com a norma ANSI, todos os símbolos que não façam parte desta norma estão bloqueados para a introdução. Isto vai evitar erros, no desenho. É algo que pode ser também ativo ao nível do documento, seja guardado num template. Podemos também adicionar um modificador translacional na forma de vetor, quando estamos a introduzir tolerâncias geométricas. Temos também a tolerância geométrica do tipo tolerância de perfil dinâmico. E podemos também automaticamente aplicar tolerância máxima nas tolerâncias geométricas. E para além disso, nas tabelas de furos, passamos a ter a possibilidade de incluir também furos não circulares. Por exemplo, slots, que não eram consideradas para as listas, as tabelas de furos. Sei o que é que vocês acham. Tem aqui coisas interessantes. Opa, eu tenho duas favoritas, ok? Eu tenho os materiais transparentes, que acho ótima, e tenho aquela de tu poderes abrir os desenhos a partir do desenho, o desenho da peça a partir do desenho. Isso é super, super prático. É uma maravilha. E os filtros nas listas. É os filtros e a visualização daquilo que está sobreposto àquilo que existe em termos de propriedade, não é? Sim. São coisas, podemos dizer, pequenas, mas que fazem muita diferença. E aqui, garantidamente, acho que se calhar todas elas, nós já tivemos situações de suporte que teriam sido evitadas se isto existisse há mais tempo, garantidamente. Sim, e o nível de otimização de trabalho é enorme. É daquelas novidades que nós sabemos que toda a gente vai usar. Sim, exato. Não é daquelas que se aplicam aqui ou ali, não. São novidades que toda a gente vai usar. Toda a gente, quando está a ver desenhos, quer abrir o outro desenho a partir daquele. Toda a gente quer filtrar listas de materiais para ver o que é disto, o que é de compra, o que é de fabrico. Sim, é fácil de integrar. São coisas ubíquas, não há hipótese. Toda a gente usa. Sim, também já tivemos situações de uma tabela editada, colocar uma tabela standard ao lado para depois olhar e ver o que é que se mudou manualmente, porque é normal já não lembrar. Portanto, e aqui de uma forma muito mais fácil conseguimos ter várias tabelas mediante o propósito que queiramos chegar no mesmo desenho, não é? Um bocadinho por aí. Sim. É isso. Pronto, é isso. Acho que tens também mais coisas para nos mostrar, Rui. Para nos mostrar? Para mostrar a toda a gente, não é? Sim, tenho. E deixa-me então pôr-me aqui a mim como apresentador. Ok. Confirmem-me só, por favor, que estão a ver o meu ecrã do 3D Sculptor, certo? Agora sim. Exatamente. Entretanto, quer dizer, nós já vamos com 51 minutos de novidades, quer dizer, estamos com muita coisa aqui, de facto, só em conjuntos e desenhos. Nós dissemos que havia muitas novidades e é verdade. Falta-nos ainda ver um bocadinho o tema do Sculptor e do Visualize, portanto nós aqui vamos andar um pouco mais depressa porque eu vou utilizar vídeos para vos mostrar estas duas áreas. Em relação ao 3D Sculptor, é um produto de plataforma 3D Experience que vem dar, digamos aqui, uma nova capacidade aos nossos utilizadores no sentido de nos ajudar a desenvolver peças de uma forma mais orgânica, de uma forma mais quase por arrastar e, digamos, simplesmente mover e rodar, escalar os nossos modelos, portanto, e fazer isso através de qualquer plataforma, portanto, e qualquer device. Vamos então acompanhar aqui o que seria o desenvolvimento de uma casca exterior para este equipamento desportivo. Começamos com o X-Shape e importamos um conjunto de imagens de referência a partir das quais vamos utilizar para o nosso modelo e depois introduzimos aquilo que se chamam as primitivas sub-D, neste caso uma esfera que nós podemos também escalar e depois posicionar onde queremos
arrastar os pontos de controle, utilizando este manipulador de robô que vocês também estão aqui a ver no ecrã, que podemos mexer, manipular, arrastar, em que podemos também, por exemplo, refinar em determinadas zonas para criar mais detalhe, mais possibilidades de controlo, ou até, neste caso que vocês estão aqui a ver, de tornar ou vincar as arestas, portanto, a funcionalidade de vincar arestas que nós estamos aqui a ver, porque senão teremos sempre aquela continuidade tipo C2. Temos também todas as ferramentas de colaboração da plataforma, podemos ir buscar outros modelos já de conjunto que estão na plataforma, acelerar as nossas tarefas. Por exemplo, isto também é uma novidade interessante, podemos mapear uma forma de uma superfície sub-D para uma peça, portanto, que já existe, utilizando aquele contorno referenciado, portanto, da outra peça mecânica. Podemos criar planos de simetria e quando trabalhamos de um lado, imediatamente temos o resultado visual, portanto, do lado oposto. Podemos também importar novos sólidos sub-D e trabalhar sobre esses novos sólidos, ou ainda, por exemplo, utilizar curvas para definir qual é que vai ser a nossa forma superior, neste caso, daquela geometria que vocês ali veem. Portanto, tudo muito dinâmico, muito orgânico. Por exemplo, se tivermos aqui alguma situação em que aquela jaula se está a interceptar através desta visualização de jaula de cage, nós conseguimos também rapidamente visualizar o problema. Utilizando esta ferramenta do Net Surface, nós conseguimos criar superfícies sub-D, mesmo utilizando os ingredientes comuns das superfícies do SolidWorks, portanto, contornos e curvas guia. Podemos também individualizar qual é a zona do nosso modelo onde queremos trabalhar, portanto, não é a superfície toda, é só aquele bocadinho, e depois manipular diretamente só aquele bocadinho. E podemos depois também, depois de evoluirmos a nossa exploração de conceito, também separar, como também fazemos no SolidWorks, separar o modelo completo em vários modelos individuais para trabalho mecânico de pormenor, digamos assim. Terminamos a nossa tarefa de desenvolvimento de estilo, desenvolvimento da forma, e depois podemos continuar dentro do SolidWorks, depois fazendo todas aquelas operações de cascas e de ribs e de furos e fillets, que nós também podemos também adicionar aqui, ou também podemos ter continuado no X-Shape, que também seria perfeitamente possível. Outra funcionalidade que temos aqui, utilizando estas ferramentas de colaboração e de ciclo de vida da plataforma, é, por exemplo, criar ramificações de design, por exemplo, aqui explorando um outro design completamente diferente, uma segunda versão do que poderia ser este device, e sempre, como vos dizia ao princípio, dentro da plataforma, permitindo esta colaboração entre as várias pessoas a trabalhar em qualquer device, em qualquer altura, com a mesma informação. Portanto, isto é realmente aquilo que é possível fazer com o 3D Sculptor e vocês podem também ver, portanto, eu na sessão anterior esqueci-me um bocadinho de referir isso, mas nós temos já no nosso canal do YouTube, temos alguns vídeos onde exploramos um bocadinho mais em detalhe, não só o 3D Sculptor, mas também a plataforma e o outro rolo, o 3D Creator, portanto, para desenho mecânico. Portanto, acompanhem também estes diferentes vídeos que vamos fazendo acerca destas novas potencialidades colocadas aqui em jogo pela plataforma 3D Experience. Muito bem. Então, só para resumir um bocadinho aquilo que vimos, porque de facto isto é um produto quase completo, não tem imensas coisas, não estamos aqui só a falar de pequenas funcionalidadezinhas, mas só para resumir, é um programa de desenho orgânico que funciona através de primitivas sub-D, o D de divisão, de subdivisão, em que nós podemos pegar num sólido e parti-lo aos bocadinhos ou remover essas partições, portanto podemos trabalhar desta forma, em que existe uma caixa à volta uma caixa geométrica, e depois aquilo que nós vemos, tanto pode ser essa caixa simples, como pode ser já um contorno orgânico com continuidade e curvatura, gerado precisamente por essa caixa, mas onde temos também todas estas funcionalidades que nós agora vimos também rapidamente neste vídeo, a parte do manipulador de robô que permite escalar, mover, rodar, pôr mais arestas de controlo, fazer a simetria, poder vincar arestas, poder fazer extrusões, poder definir uma zona específica de trabalho dentro da nossa primitiva, que não é toda a primitiva, criar superfícies com os ingredientes normais, poder fazer curvas para, digamos, também conformar as nossas geometrias. Portanto, tudo isso é possível com o 3D Sculptor e utilizando também ao mesmo tempo as ferramentas de colaboração e de ciclo de vida, portanto, e de criação de tarefas e de gestão de tarefas da plataforma. Parece-vos bem, colegas? O que é que vocês dizem em relação a isto?
Está mais ou menos claro, assim, num resumo muito rápido, só para também incluirmos dentro do nosso portfólio 2023. Muitas destas novidades que estão aqui foram introduzidas agora nesta versão, portanto o 3D Sculptor também está a ter um desenvolvimento bastante importante no portfólio SolidWorks e 3D Experience. Parece é uma forma diferente, não é, do que estamos habituados, mas com muita potencialidade para fazer outras coisas. É muito criativo, portanto, é de facto, como dizes, é uma forma muito diferente de trabalhar, o mindset é diferente, ou seja, nós aqui normalmente não estamos a pensar em criar sketches e depois fazer curvas guia e em fazer lofts, estamos a pensar na peça como um todo, trabalhando como um todo, puxando, arrastando, manipulando, rodando, pondo mais pormenor, tirando pormenor, portanto é uma técnica completamente diferente, mas que é muito engraçada de explorar e com a qual conseguimos também fazer coisas bastante engraçadas e de uma forma rápida, muito mais rápida do que faríamos provavelmente no SolidWorks. Sim, é isso. Para entusiastas de impressão 3D, portanto, está aqui a chegar à altura de Natal, é um bom incentivo para fazer bonecada para as crianças. E depois também podemos exportar logo a seguir para a impressão 3D, né? Até temos uma aplicação, ainda bem que falaste disso, temos uma aplicação Apps for Kids, se vocês quiserem também explorar, se virem Apps for Kids, a técnica de modelação é muito parecida com aquilo que nós tivemos aqui a ver no 3D Sculptor. E depois podem também ser decorados com autocolantes e com cores e podemos mandar para impressão, como o Diogo também estava a dizer. Portanto, se tiverem crianças ou se quiserem pôr as vossas crianças a explorar, é uma excelente maneira também de tomarem contacto com esta tecnologia. Basta procurarem por SolidWorks Apps for Kids e vão encontrar. Excelente. Então o que é que nos falta ainda cobrir hoje? Ainda não alguns e funciona. O que é que nos falta ainda cobrir hoje? Falta-nos cobrir aqui o tema do Visualize. O Visualize, a nossa aplicação predileta para criarmos imagens e renders, portanto, de elevada qualidade. Portanto, sempre que nós queremos apresentar os nossos modelos da melhor maneira possível, aquilo que fazemos é criar uma imagem ou criar uma animação. Portanto, eu vou-vos explicar um bocadinho o que é que temos de novo aqui, então, nesta mais recente versão do Visualize. E vou começar, por exemplo, pelo princípio que faz sentido, ou seja, vou partir aqui da minha plataforma, abrir um SolidWorks, um fecheiro de SolidWorks para dentro da minha seção de Visualize e reparem que logo aqui temos uma novidade. Antigamente nós tínhamos várias opções, portanto agora para um fecheiro de SolidWorks nós só temos estas duas opções, ou Component Part Body, ou seja, aquela hierarquia que nós chamávamos o avançado na versão anterior, onde nós temos um material para cada material do SolidWorks, ok? Ou então a tecnologia do Appearance, que é todos os materiais de SolidWorks que são iguais, criam uma única peça no Visualize, portanto o que faz com que eu apenas troque um material e troque todos ao mesmo tempo. Mas mais do que isso, é também importante, reparem quando importamos em Component, que agora a estrutura de grupos e de subgrupos e de peças é exatamente igual àquela que temos no SolidWorks, o que me torna muito mais fácil, por exemplo, se eu quiser mexer aquele Assembly, como vimos agora a rodar, basta-me selecionar aquele grupo do Assembly e rodar apenas aquele grupo do Assembly. Posso também importar outros fecheiros para dentro do Visualize, isto é muito normal, aqui neste caso estamos a importar um fecheiro GLTF, onde voltamos a ter todas aquelas opções, portanto não só aquelas duas de SolidWorks que tínhamos ao princípio. E o importante deste fecheiro GLTF, nós, como vocês estão aqui a ver, estamos em modo de preview, não estamos em modo de render interativo, portanto estamos no modo mais rápido, digamos assim, e colocamos aqui um material do tipo PBR nesta base, neste GLTF, portanto que importamos agora, colocamos aquele material. Este material, em termos de preview, está muito mais fiável. Reparem que agora nós conseguimos ver os reflexos, também as transparências. Em versões anteriores do Visualize, se importássemos um material PBR, íamos apenas ver uma zona cinzenta sem qualquer tipo de detalhe. Portanto, e agora está muito mais fiável. E depois, quando ligamos então o modo de renderização, são ativadas os outros fatores do render, portanto toda a parte de iluminação, reflexos, os mapas de altura, etc. Nós agora estamos a ver como é que podemos também importar mais uma vez um modelo SolidWorks, mas desta vez vamos utilizar o modo de aparência. Já vos vou explicar porquê. Ou seja, o modo de aparência, portanto, cada peça é um material, ou seja, para o Visualize, uma peça de Visualize é um material. Vamos colocar aqui rapidamente também um padrão. Isto não é novidade, já podíamos fazer no Visualize nas versões anteriores. Mas depois aquilo que temos aqui ou que queremos fazer
é de definir uma palete que nós, digamos, a nível do nosso marketing, da nossa estratégia comercial, já definimos um conjunto de paletes e queremos utilizar apenas essas cores para o nosso equipamento. E reparem que é isso que o Visualize agora permite fazer, esta criação de paletes de cores, que podem também ser importadas e exportadas em diversos formatos. Reparem que, por exemplo, aqui nós temos esta palete do amarelo, do preto, do cinzento e do cinzento mais escuro, que é uma palete que já foi criada, vamos imaginar, pelo departamento de marketing, tem a sua cor, tem a sua definição em termos de nome, tem a sua especificação em termos de cor, que pode ser, também já vamos ver, por RGB, por HSV, por X, etc. E onde nós também conseguimos, por exemplo, se eu tiver necessidade de ir buscar uma outra cor que, neste momento, digamos, não está, digamos, definida nesta palete que nós aqui estamos a ver, portanto, cá está o que vos dizia, portanto, a possibilidade de importarmos códigos X, possibilidade de irmos buscar um modelo de definição SMIC, que também está nesta versão que não existia, e podemos ir buscar uma nova cor, neste caso o azul, do logotipo 3D Experience, com o nosso contador, que também vai ter um preview maior nesta versão. Podemos adicionar essa nova cor, o azul, e também gravar e bloquear a nossa palete de maneira que estas cores já não possam ser alteradas por todos os utilizadores, portanto, que vierem também a manipular este modelo para efeitos de render. Reparem que também temos cá em baixo as últimas cores que foram utilizadas, as últimas 8 cores que foram utilizadas em todas as sessões, e depois é apenas uma questão de atribuir cada uma das cores àqueles materiais que ali estão pré-definidos e depois atribuir cada um destes materiais para nós podermos mostrar, portanto, numa única imagem, todo o portfólio de cores que queremos colocar no mercado com, digamos, todas ao lado umas das outras, portanto, todas as opções de cor que queremos também aqui trabalhar. Outra novidade é a possibilidade, quando vamos fazer o nosso render final, de poder utilizar este 3ds Stellar Physically Correct, que é um formato já da Dassault System, portanto um renderizador de nova geração, com Global Illumination, e está também disponível agora dentro do Visualize. E por último, aquilo que podemos também fazer é, mais uma vez pegando no tema da plataforma, quando nós criamos todos os nossos renders, estão impecáveis, podemos também facilmente, com um clique, partilhá-los para a nossa comunidade e dessa forma, portanto, mostrar ao resto da equipa, a nossa equipa de liderança, a nossa equipa de projeto, de facto, estas novas imagens, estas novas animações e também recolher do lado deles, portanto, essa mesma opinião sobre estas imagens, portanto, que acabamos de fazer. Portanto, só para recapitular, toda a função do Color Picker, portanto, tem muita coisa nova, como vocês estão aqui a ver. Podemos também fazer o undock, ou seja, tirá-lo do sítio onde ele costuma estar e ele fica lá visível até nós o fecharmos outra vez. Já vos disse RGB, X, HSV, SMIC, portanto, podemos utilizar esses modelos de cor. Temos as paletes de cor que podemos definir também para o nosso projeto, podemos importar, podemos bloquear, podemos gravar. E depois temos também aquelas outras novidades que também vos disse. Esta para mim se calhar é a mais importante, esta na importação, de conseguirmos manter exatamente a estrutura de peças e conjuntos que nós temos dentro do SolidWorks e importar toda essa estrutura para dentro digamos, do nosso Visualize, fazendo com que seja muito mais fácil, se eu quero manipular um subconjunto inteiro, simplesmente picar no subconjunto, rodá-lo, manipulá-lo, enquanto que antigamente as peças eram agrupadas por nome, o que não era, portanto, de facto, a maneira mais correta, portanto, de fazer essa definição. Portanto, isso agora está mais fácil. Também temos essa melhor visualização dos materiais PBR e também um novo motor de render do Stellar Render Engine da 3ds, que também permite criar aqui imagens de elevadíssima qualidade. Ok? É isso. Portanto, Eu aqui gosto muito também ali nas paletes. Eu fui muito mais rápido que vocês, não sei se já repararam nisso. Eu, pau, está tudo feito. Nós também somos 3. Exatamente. É isso, vocês são 3, exatamente. Yeah. Mas de facto é uma ferramenta excepcional que eu penso que os nossos utilizadores, portanto, já utilizam e que podem tirar ainda mais partido, porque os resultados que conseguimos obter aqui com o Visualize são de facto muito, muito superiores àquilo que tínhamos com o PhotoView, com o PhotoWorks ainda antes disso. Portanto, é uma aplicação mesmo muito interessante.
E também vos digo o mesmo que disse ainda há bocadinho, se quiserem explorar um bocadinho mais o que é possível fazer com o Visualize, nós temos também muitos vídeos no nosso canal do YouTube, onde podem também conhecer em mais pormenor e mais detalhe tudo aquilo que é possível fazer com esta ferramenta fantástica. Penso que ficou claro que existem muitas coisas interessantes. Hoje falámos essencialmente da parte dos conjuntos, da parte dos desenhos e também do 3D Sculptor e da parte do Visualize. Portanto, em cada uma delas parece-me que existem aqui muitas novidades, muitas ferramentas interessantes para explorar. Qual é a vossa opinião assim geral sobre a nossa apresentação de hoje? Agora, antes disso, antes de finalizarmos, também há aqui mais outra questão no chat. Portanto, estão a questionar se é possível ter acesso à gravação da primeira apresentação. Claro. Sim. Já está no nosso canal, não está? Não está ainda. Peço desculpa porque eu tenho tido uma semana complicada. Nós temos a gravação, nós vamos pôr tudo isto no YouTube, não se preocupem, vai estar tudo disponível. Também há pessoas que se inscreveram e que não puderam estar hoje, portanto, e que também querem ver os vídeos, portanto, não se preocupem com isso. Tal como aconteceu em todas as outras versões anteriores, nós temos tudo isto no YouTube, no nosso canal. É só uma questão de passarem por lá daqui a uns dias e ver essa informação. Podem ver as novidades todas de uma vez. É todas. Um binge de novidades. Né? É melhor do que o Netflix. É isso mesmo. Bom, então, colegas, se vocês não têm mais nada a acrescentar, resta mais uma vez agradecer a vossa preparação para este evento. Penso que terá sido muito útil para todos os nossos colegas e utilizadores, clientes. Por isso, resta-me apenas dar-vos um abraço a todos, desejar boa sorte para a nossa seleção, não é? Amanhã. Temos aí que tratar bem desse jogo e dos outros que vêm a seguir. E de resto, um abraço para todos, tudo de bom e até à próxima oportunidade, que vai ser, neste caso concreto, a última sessão das novidades, que será de 2 a 8 à mesma hora. Portanto, cá estaremos para vos trazer esse último pacote de novidades. Está bem? Grande abraço a todos. Obrigado. E até à próxima. Tudo bom.